Sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu sou o Dr. Charles Costa, médico oftalmologista. Eu estou no mercado há 29 anos e na oftalmologia há 26 anos. E a gente fez um longo investimento em carreira acadêmica. Além da graduação, da residência, fizemos especialização, começamos o mestrado, transformamos um doutorado, fomos para os Estados Unidos fazer o nosso primeiro pós-doc, voltamos, ingressamos no segundo pós-doc, até que nos últimos anos a gente resolveu empreender. Mas a gente aproveitou então esse tempo longo de investimento em carreira acadêmica e eu gostaria de gerar valor na sua vida, trazendo informação com conhecimento científico. E hoje nós vamos falar sobre cirurgia refrativa. Eu particularmente já realizei mais de 40 mil cirurgias refrativas nos últimos 26 anos. Quando a gente fala em cirurgia refrativa, a gente está se referindo a implementar algumas alterações anatômicas do olho para fazer com que a luz chegue no fundo do olho. Existem diferentes tipos de cirurgia refrativa. Vamos pensar na cirurgia refrativa terapêutica. Digamos que um paciente que tinha um transplante de córnea. Ele foi portador de um ceratocone, que é uma doença que se caracteriza por uma alteração na curvatura e espessura da córnea. Precisou fazer um transplante de córnea. Isso, consequentemente, gerou um grau residual muito grande. A gente, então, consegue interferir um pouquinho na curvatura e espessura da córnea aplicando laser para corrigir grau. Essa é uma cirurgia refrativa que a gente chama de terapêutica, tá bom? Existem também as cirurgias refrativas tradicionais para corrigir problema de grau. O paciente não tem outro problema sério no olho. O problema que ele tem é grau. Quando a gente fala em grau, a gente fala basicamente em 3 tipos de grau para longe. Quando o olho é muito grande, a gente chama de miopia. A luz ela para no meio do caminho, não chega no seu destino final, no olho que seria a retina, e a partir do nervo do olho vai para o cérebro. E o paciente não enxerga bem de longe. E existe a hipermetropia, que é exatamente o contrário da miopia. O olho é levemente pequeno, ou pode ser menor, ou dependendo da quantidade de grau de hipermetropia que ele tiver. De maneira que, para facilitar o entendimento, a tendência é passar direto sem dar uma paradinha aqui na retina. E a gente também tem o astigmatismo. Tem astigmatismo tanto relacionado à córnea como relacionado ao cristalino. Entretanto, o mais comum é relacionado à córnea. A córnea ela tem uma curvatura vertical e uma curvatura horizontal. A diferença entre curvatura horizontal e vertical a gente chama de astigmatismo. Todo mundo, na verdade, tem um pouquinho de astigmatismo. Quando é 0,25, 0,50, o astigmatismo é tão baixo que o paciente não precisa nem de óculos, nem de lente de contato, muito menos cirurgia refrativa, porque aquela quantidade de grau que ele tem é tão pouco que não faz falta para ele. A hipermetropia da mesma forma, tá bom? Porque tem uma coisa interessante, quando o paciente é hipermétrope, esse músculozinho do olho acaba compensando parte do grau que o paciente tem, de maneira que a luz foca direto lá na retina e o paciente enxerga bem. Mas à medida que o grau da hipermetropia vai aumentando, esse músculo não consegue compensar o tipo de grau que o paciente tem e vem em torno então a necessidade de usar óculos ou lente de contato. E finalmente a miopia, que o paciente enxerga bem de perto, mas ele não enxerga bem de longe. Então o que é que a gente faz para resolver esses problemas de grau do ponto de vista cirúrgico? Cirurgia refrativa, tá bom? E a gente vai falar hoje basicamente de 2 modalidades que foram as pioneiras no campo da cirurgia refrativa. Nós vamos falar do PRK e do LASIK. Primeiro, o PRK. O intraoperatório é muito tranquilo. Então o paciente é recebido no hospital, em seguida ele é direcionado para o centro cirúrgico, lá ele precisa vestir uma roupinha específica para entrar dentro da salinha. A gente então posiciona o paciente embaixo do microscópio, precisamos pingar uma série de gotinhas para evitar infecção no olho, a gente precisa também isolar os cílios e por fim colocar um aparelhinho que vai manter as pálpebras abertas e o olhinho parado. Em seguida a gente vai remover mecanicamente a primeira camada da córnea. A córnea tem várias camadas, tem a mais externa que a gente chama de epitélio, que repousa sobre uma membrana basal, nós temos depois o endotélio, nós temos o estroma, a DCM e por fim, nós temos o endotélio e por fim a DCM. E essas camadas elas vão formar a córnea. Então o que é que a gente faz? Remove a primeira camadinha da córnea mecanicamente. Uma outra opção é aplicar um álcool na córnea também para facilitar a remoção do epitélio. Em seguida, a gente já programou a máquina com a quantidade de grau necessário para a gente corrigir a deficiência visual do paciente. A gente pisa no pedal e então é disparado o laser. O laser interage direto com a córnea. É muito comum vocês escutarem aquele barulhinho e um cheirinho de queimado. Esse cheirinho de queimado ele é causado porque o produto final do laser ao interagir com a córnea é calor. Então é muito comum sentir um pouquinho de cheirinho queimado, tá bom?
Terminou então a cirurgia, a gente pinga gotinha de antibiótico com corticoide, pode também pingar um pouquinho de lubrificante, mas principalmente antibiótico com corticoide. Põe uma lente de contato curativa sem grau. Nossa, doutor, lente de contato? É uma lente de contato normal, só que ela não tem grau. A função dessa lente de contato é facilitar a cicatrização do processo, tá bom? Terminou o olho direito, se for tratar os dois olhos, a gente já faz automaticamente no olho esquerdo. Nossa, doutor, os dois olhos no mesmo dia, já há bastante tempo, tá bom? Há pelo menos uns 15 anos ou mais que a gente aplica laser no olho, em seguida a gente aplica laser no outro. Aí terminou a cirurgia aí, ó, do centro cirúrgico com protetor de acrílico. Ah, doutor, não precisa fechar o olho, não. No passado tinha aqueles tampões como se fosse uma gaze com esparadrapo, agora não é necessário. Só isso aqui é suficiente, tá bom? E o paciente vai para casa. Essa é a cirurgia tradicional de PRK. E nós temos uma outra também muito utilizada que se chama LASIK. LASIK é um pouquinho diferente. As condições são as mesmas. O paciente chega então até o hospital, em seguida ele é direcionado para o centro cirúrgico, ele veste uma roupinha adequada, em seguida ele entra para o centro cirúrgico propriamente dito. A gente faz a mesma coisa, pinga gotinha de antibiótico, um pouquinho de gotinha de lubrificante, aí a gente precisa isolar os cílios do paciente, colocar um aparelhinho para manter as pálpebras abertas, e aí a gente precisa então fazer uma tampinha da córnea, também chamado de flap. Então primeiro a gente põe no olho do paciente um anel de sucção. A função desse anel é exatamente manter o olhinho parado e ele vai delimitar o tamanho da tampinha que é o flap. Em seguida, a gente encaixa o microcerátomo, que tem na sua extremidade uma lâmina super afiada. Então, ele escorre por toda a córnea. Ele vai, depois ele vem, terminou essa etapa, em seguida a gente levanta a pelinha, que é o flap, e aí daí para frente é semelhante ao PRK. A gente pisa no pedal, você vai escutar o tch, e um cheirinho de queimado. Em seguida, a gente devolve a tampinha para o lugar, que é o flap. Terminou o olho direito, vamos para o olho esquerdo. O procedimento é exatamente o mesmo, tá bom? Terminou os dois olhos, a gente tem o hábito também de colocar aquela lente de contato curativo. A função da lente é facilitar o processo de cicatrização. E da mesma forma, o paciente vai sair do centro cirúrgico com um protetor de acrílico em ambos os olhos. Então, basicamente, no PRK, a gente remove mecanicamente a primeira camada da córnea, em seguida a gente aplica laser, ou você, para facilitar essa remoção, também pode aplicar um pouquinho de álcool, um álcool especial, em seguida a gente remove a primeira camadinha da córnea, tá bom? No LASIK a gente não faz isso. No LASIK a gente levanta uma tampinha, aplica o laser, devolve a tampinha. Terminou a cirurgia, em ambos nós colocamos uma lente de contato curativa sem grau, o paciente vai sair com o protetor de acrílico e vai para casa. Na minha rotina, no PRK, a gente usa um antibiótico, um anti-inflamatório à base de corticoide, um outro anti-inflamatório à base de não corticoide, lubrificante, e a gente precisa tomar um remedinho por boca. Então, no PRK, a gente precisa usar mais medicações, colírio, remedinho por boca, fazer compressinha gelada. Sabe o que é que eu falo para os meus pacientes? Você vai para casa agora para fazer os 5 Cs. Comer, compressa gelada, colírio, comprimido e cochilar. Pode fazer qualquer dia da semana, qualquer hora do dia. Eu geralmente peço para o paciente mais fazer de final de semana. Por quê? Muitos pacientes têm aquelas questões de trabalho. Ah, doutor Charles, eu não quero faltar para o meu trabalho. Então você pode, por exemplo, fazer numa quinta-feira à tarde. Eu acho que é um dia super legal. Porque em seguida você vai para a sua casa, fazer os 5 Cs no caso do PRK, aí você volta no dia seguinte para fazer o pós-operatório, não é isso? Então a gente posiciona você na cadeirinha, pede para ler as letrinhas. É normal que no primeiro dia você tenha um pouco de dificuldade para enxergar, perfeitamente compreensível, e também tem alguns sintomas, principalmente dor, sensação de corpo estranho, irritação, sensibilidade à luz, lacrimejamento e vista embaçada. Mas, doutor Charles, por que tudo isso? Lembra que no PRK a gente remove mecanicamente a primeira camada da córnea. Essa camada que nós removemos, que se chama epitélio, ela se auto-regenera. Só que isso leva em média 1 semana aproximadamente. Só que a cada dia que passa vai melhorando. E essa auto-regeneração ela acontece de fora para dentro, de baixo para cima. Então é comum, quando o paciente já está na fase final da regeneração dessa camadinha da córnea, ele diz o seguinte: nossa, doutor, estava tão bem a minha cirurgia e agora eu percebi que a visão embaçou um pouquinho. A última região da córnea a cicatrizar é exatamente a região central, que é que a gente mais utiliza para enxergar. Então, não fica preocupado se você, depois da cirurgia de refrativa com a técnica PRK, experimentar melhora significativa, depois cai só um tiquinho,
em seguida melhora bastante, tá bom? E o paciente vai ter esses sintomas no pós-operatório. E no LASIK é diferente. A gente já percebe uma melhora significativa da visão e dos sintomas no dia seguinte. Por quê? Lembra que eu falei para vocês que no LASIK a gente levanta a tampinha, aplica o laser, devolve a tampinha? E essa tampinha é como se fosse um curativo natural, de maneira que os sintomas são bem menores e a volta à rotina é muito mais rápida, tá bom? Muito bem, então essas são as diferenças mais comuns entre cirurgia refrativa com a técnica PRK e com a técnica LASIK. O pós-operatório. No caso do LASIK, é muito mais tranquilo o pós-operatório, tá bom? Porque aquela tampinha que a gente levantou é como se fosse um curativo natural. O PRK ela demora um pouquinho mais de tempo. Doutor, e como é que eu faço para voltar à minha rotina do dia a dia? De maneira geral, uma semana após a cirurgia, a vida é praticamente normal. Mas nesses primeiros 7 dias, o que é que eu peço para o paciente? Evitar de manipular o olho, por exemplo, as meninas. Maquiagem de uma maneira geral, doutor, eu gosto muito do rímel, do blush, da sombra. Tudo que envolve o olho, muito perto do olho, não é interessante a gente manipular, tá bom? Já no LASIK, você também deve observar da mesma forma a manipulação de cosméticos de uma maneira geral em torno do olho. Eu não aconselho, mas isso não impede que as meninas usem um batom, uma maquiagem aqui no osso, aqui na fronte, sem nenhuma dificuldade. Só a região do olho que eu peço que evite, tá bom? Doutor Charles, quando é que eu volto, por exemplo, para a minha rotina de computador, celular, tablet? O critério é sempre bom senso e bem-estar. No dia seguinte, eu já sugiro para que o paciente, dependendo do bom senso e do bem-estar, ele volte já a usar um pouquinho de computador, celular, tablet. No dia seguinte, Percebeu que está coçando, queimando, ardendo, está um pouquinho embaçado? Para. Toma um café, toma água, bate um papo, vai no toalete, pinga gotinha de colírio lubrificante. Ajuda bastante. Doutor Charles, em termos de esportes, de uma forma geral, esportes de contatos, aquáticos, esportes radicais, academia, pegar peso, não é aconselhável uma semana pelo menos, até às vezes um pouquinho mais, em torno de 2 semaninhas, para você voltar para a sua rotina de esportes de uma forma geral, tá bom? E você pode então praticar a sua academia sem nenhuma dificuldade, digamos em média, 2 semaninhas depois. Alimentação normal já no dia seguinte, bebida normal no dia seguinte. Já pode também tomar banho de corpo inteiro e são dúvidas muito frequentes, tá bom? Mas doutor, vai cair alguma coisa no olho? É bem provável que caia um pouquinho, tá bom? Então você tem que se posicionar da maneira tal que evite que caia shampoo, condicionador, sabonete, vai irritar, não é aconselhável. Se você tiver por acaso um pouco temeroso, faz o seguinte, toma um banho então do pescoço para baixo, mas a partir do segundo dia já poderia tomar banho numa boa de corpo inteiro. Mas a minha sugestão é que no dia seguinte você já faça um teste. E tome seu banho de corpo inteiro de uma maneira geral, tá bom? Não tem restrição com relação à alimentação, com relação à bebida, também já pode voltar. Claro, né, gente? Sempre no limite do bom senso e do bem-estar. Doutor, estou me sentindo bem e tal, posso comer abundantemente? Não precisa comer abundantemente, você tem que trabalhar com o limite do seu bem-estar, daquilo que o seu organismo consegue dar conta de digestão. Ou seja, a cirurgia refrativa, tanto o PRK como o LASIK, são excelentes opções. Agora, existem situações, por exemplo, que o LASIK pode ter mais indicação do que... o PRK pode ter mais indicação do que o LASIK. Em que circunstâncias? Lembra que eu tenho falado para vocês que a gente precisa ter uma relação proporcional entre a quantidade de grau, curvatura e espessura da córnea. Quanto mais direto e proporcional, mais a gente pode fazer as duas técnicas. Agora, se a gente começa a trabalhar no limite dessa relação proporcional, vai se dando cada vez mais espaço para o PRK. Então, digamos o seguinte, o paciente tem muito grau e a córnea ela é espessa o suficiente para a gente trabalhar no limite da segurança. Então, provavelmente o PRK seria a melhor opção nesse caso. Vou dar um exemplo para vocês. O paciente tem 8 graus de miopia, a curvatura e espessura da córnea permite que a gente consiga corrigir esse grau com segurança, mas no limite. O limite, quando a gente está se referindo, por exemplo, à curvatura da córnea, em torno de pelo menos 35 a 400 milímetros de espessura. O limite de segurança esteja em jogo, em xeque. Agora, quando existe comprometimento de segurança, dá para fazer assim o LASIK sem nenhuma dificuldade, tá bom? Eu sou o Dr. Charles, médico oftalmologista, eu sou cirurgião refrativo, tanto aplicando laser na córnea como implantando lente dentro do olho. Eu gostaria de aproveitar e pedir para que você não esqueça de compartilhar esse conteúdo de qualidade com o maior número de pessoas, tá bom? Se inscreve no nosso canal, não esquece de ativar o sininho para que você receba as notificações e não esquece de clicar nessa setinha aqui no canto inferior direito para que esse conteúdo de qualidade acompanhe e chegue até o maior número de pessoas.
Eu tenho certeza que você deve conhecer muita gente que já não aguenta mais usar o óculos, porque incomoda aqui, não permite que você tenha tanta liberdade. A lente de contato também pode ser uma ótima opção, mas com o uso crônico da lente de contato, invariavelmente os pacientes podem ter, além de alergia, infecção e olho seco. E a cirurgia refrativa tem se mostrado uma excelente opção nos últimos 40 anos, fazendo com que as pessoas consigam mais liberdade, mais alta performance e dê um passo à frente na sua qualidade de vida. Tamo junto, fica comigo e faça um excelente dia e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!